boa noite a todos. Desculpem o atraso, un retard comme toujours. Hoje foi daqueles dias corridos, então acabei atrasando, avisei o Paulo, tá? Hoje o Paulo vai entrar com um perfil interessantíssimo, né? Que é o perfil da minha esposa, Juliana, fonoaudióloga. Vou enviar aqui o convite para o Paulo Secarelli, que já é o convite. Vamos entrar ao vivo os dois agora, já. Vamos lá, aceitar. Entrar ao vivo com o Paulo. Paulo, eu aceitei. Cristina Royer, boa noite. Sabe aqueles dias infernais, assim, tipo, minha filha pedindo agora coisas, meu filho pedindo coisas, estava atendendo. Então eu falei, olha, parou, né? Parou tudo. Vamos lá, Paulo, deixa eu te encaminhar o convite aqui. Tá aí convidado já, Paulo. Fonoaudióloga Juliana Mori. Entra, Juliana! Paulo, não tá conseguindo entrar? Lembra que só entra pelo celular, meu amor, tá? Lembra desse detalhe, só pelo celular. Tá? O ideal é entrar com fone de ouvido. Não pode participar. Paulo, por favor, não... Tá pelo computador, é isso? Vou tentar novamente, pessoal, se cair, a gente encerra, aceitar, entrar ao vivo. Paulo, é para você entrar agora, acabei de aceitar. Pronto. Paulo Secarelli. Não, Juliana. Oi, Juliana. Essa nova Juliana aí. Sabe, de Instagram. Pessoal, contar uma fofoca pra vocês. O Paulo não quer saber de rede social. Ele falou assim: Ô, Michele, tá dando um eco aí. Usa o fone. Não? Eu posso usar, é verdade, mas eu tô ouvindo bem. Deixa eu pôr o fone. A questão é que tá dando um eco aí. Eu tô escutando a minha voz no teu aparelho. Bonita essa fala, né? Vamos lá. Pessoal, a live de hoje é uma live... melhorou muito, Paulo. Vamos lá. Melhorou muito. Desculpe o atraso. Tá? Eu tava contando, pessoal, que hoje, sabe aquele dia do inferno, assim, que você... Enfim, foi uma correria danada, acabei atrasando um pouquinho. Pessoal, deixa eu apresentar o Paulo Secarelli. É um psicanalista que tem uma história lindíssima. Estudou com vários psicanalistas, né, em Paris, junto com o Mário Eduardo Costa Pereira, junto com o Edson Souza. Depois eu queria te pedir para te contar um pouco essa história. Né? Tem um percurso incrível, né? Mas a temática de hoje, Paulo... Paulo, como é que tá a tua conexão da internet, Paulo? Você está conectado no Wi-Fi ou você está conectado no telefone celular? Pessoal, pausou só para mim ou pausou para vocês também? O vídeo do Paulo Secarelli. Saiu o Paulo Secarelli. Fonoaudióloga Juliana Mori saiu. E vamos aguardar o Paulo entrar novamente. Deixa eu ver se consigo reenviar o convite para ele. Só isso faz parte em live, isso é super comum. Convidar. Convite feito. Enquanto o Paulo não entra, pessoal, o que deu, Paulo? Estou aqui. Você está conectado no Wi-Fi? A tua internet está legal aí? Tá, não, eu tô no Wi-Fi e na outra lá. Minha internet é ótima. Sempre tá perfeito. Então vamos ao que interessa. Eu vou ler rapidamente o argumento. Essa live basicamente inaugura uma ideia que eu tive a partir do encontro pessoal com o Paulo Secarelli,
chamado Histórias e Bastidores da Psicanálise. O Paulo teve uma história pessoal, né, de conviver com a Joyce McDougall, que é uma das autoridades importantíssimas da psicanálise. Talvez muitas pessoas não conheçam. Eu, particularmente, conheço muito a Joyce McDougall. Durante muitos anos, eu ministrei na graduação psicossomática e alguns conceitos dela são fundamentais para a área, assim como em outras áreas também. A Joyce McDougall é considerada uma das principais expoentes do pensamento intelectual contemporâneo. Psicanalista audaciosa em sua possibilidade de transitar por diversas vertentes teóricas, foi capaz de realizar um diálogo frutífero e provocador com diversos psicanalistas franceses, anglo-saxões e norte-americanos. Ousadia transmitida na tradição de sua obra, em mais de 10 línguas, pasmem, entre as quais o japonês, o hebraico e na sua condição de conferencista no mundo inteiro, sendo inclusive convidada por Dalai Lama, interessado na obra de Freud e na cultura ocidental. Por isso, em nome de histórias incríveis, lindas como essa, que dou início ao projeto Histórias e Bastidores da Psicanálise, né, apostando nessa renovação na história e a importância da transmissão para as novas gerações. Vamos lá, Paulo, me conta um pouquinho do teu percurso. Você fez grupos de estudos com grandes psicanalistas em Paris, esteve com a Joyce McDougall em vários lugares. Ele me contou histórias incríveis, que eu não vou contar sem a autorização dele, cabe a ele contar. Contigo a palavra, Paulo. Vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo aí que está me ouvindo, a você, Michele, mais uma vez pelo convite, depois do nosso encontro ao vivo, finalmente, em Blumenau, né, no final do ano passado, muito agradável, né, quando a gente conversando, você teve ideia de fazer essa série de lives sobre, como dizer assim, sobre a história da psicanálise, né. E quando você me convida para falar da Joyce McDougall, é muito difícil não falar dela, né, mas é porque existe uma carga afetiva e emocional muito grande. Eu fui realmente, como você diz, eu fui a primeira vez que eu conheci a Joyce foi quando ela veio a Belo Horizonte, final dos 80, alguma coisa, final de 80, imagina, final de 80. E eu fui o tradutor dela aqui. Eu e outro psicanalista também, nós fomos os tradutores. Mas só deixa eu voltar um pouquinho antes na história. Você fez grupo de estudo com o Laplanche em Paris, não? Eu vou chegar lá. Aí eu fui tradutor dela em Belo Horizonte. Quando eu fui para a França, eu falei com ela que ia, né? Já estava com tudo pronto, fui fazer o doutorado lá, na Paris 7. E aí eu avisei para ela que eu estava indo, tal. Naquela época não tinha nem e-mail, tinha nada, era carta mesmo. E ela, então, falou, quando você chegar aqui, você me avisa. Eu cheguei lá, passado um tempo, eu avisei para ela, eu estou em Paris, estudando aqui e tal. E ela, então, me chamou para um jantar, juntamente com o marido dela. Conheci o marido, fui muito bem acolhido. Ela dizia que o fato dos dois serem estrangeiros muda tudo, né? Paris é uma cidade muito bonita, muito gostosa, mas não é fácil. Ela é neozelandesa, né? É da Nova Zelândia, e o marido dela, o Sidney Stewart, não o McDougall. McDougall é outra história, que ela guardou o sobrenome, ela foi divorciada há muito tempo dele. E aí eu tive esse primeiro encontro com eles, e a partir daí eu fui convidado pela Joyce, né, para uma série de encontros, jantares com a turma dela, vamos dizer assim, que estudou psicanálise na época, né, igual a gente tem a nossa turma aqui. Então foi assim que eu encontrei de um modo completamente informal, num jantar. Eu estive com pessoas como Pierre Langlet, Jean Laplanche, com o André Grammy. Não, e deixa eu só apimentar o que ele está contando, que ele me conta nesse jantar, que ele estava aqui em Blumenau. Ele diz assim, aí eu fui jantar na casa dela, despretensioso, Michele, e chega lá,
Tava os caras foda da Tava psicanálise. Exatamente. Aí a Joyce estou muito gentilmente, falei assim, um psicanalista amigo meu, foi meu produtor, está fazendo um doutorado aqui, e é um toque que você dá assim, e com isso eu fui convidado para participar de seminários deles. Talvez um dos mais importantes foi o seminário fechado da Pierre Olagnier, que era muito constrangedor, porque eu tinha acabado de chegar na França. Deixa eu fazer um adendo. Para quem está escutando, pessoal, a Pierre é uma psicanalista que é uma sumidade, né, para quem trabalha com psicanálise de bebês. Isso. Tá? A Pierre Olagnier foi amiga da Joyce durante 30 anos. Quando a Joyce publicou um livro, o primeiro dela, Em Defesa de uma Certa Normalidade, Diálogos com Sami, a Pierre leu e a convidou, elas encontraram para jantar e ficaram amigas, encontraram durante 30 anos regularmente para pôr as conversas em dia, as fofocas, e também falar de psicanálise, né? Então, esse seminário da Pierre, para falar só dele, que foi um dos mais importantes, né, era constrangedor no sentido que eu era o mais novinho ali, e a minha diretora de pesquisa, imagina, a minha diretora de pesquisa era colega desse seminário, eu ficava completamente constrangido. E juntamente com o seminário da Pierre, esse foi mais, que durou uns 2 anos, eu fui, a gente teve encontros com o André Green, o Laplanche era menos, eu participei de grupo dele na Paris 7, que ele estava lá, mas ele não tinha um grupo de estudos, foi mais o André Green, aqui... Estava na Paris 7 também. Eu estava, esse povo todo, né, o Laplanche, a Pierre, a Maud Manoni. E aí eu tive contato com a sociedade que eu faço parte até hoje, que é a Sociedade de Psicanálise Freudiana, a Sociedade de Psicanálise Freudiana, que é uma sociedade que foi fundada, muito interessante, pela Maud Manoni, Otávio Munir, o Patrick Guiomard, que é o que está vivo até hoje, né? E Patrick Guiomard, claro, conheci em Paris. O Patrick também, eu fui meu supervisor, claro. E aí a gente trabalhou, a partir daí, eu comecei a ter muito contato com a Joyce, comecei a frequentar os seminários dela, a acompanhá-la, e nesse momento... Sabe que em Paris, quando eu estava, eu frequentei muitos os seminários da Elisabeth Rudinesco. A Rudinesco eu conheci agora, quando fazia o meu pós-doutorado, que inclusive eu tenho uma entrevista que está no YouTube com ela, que ela me deu, a gente é bastante próximo. Sim. Na École Normale Supérieure. Exatamente. Sim. Nós planejando uma entrevista agora com ela aqui em Belo Horizonte, já escrevi para ela, estou aguardando a resposta dela, não em Belo Horizonte, uma entrevista com ela online, através de e-mail, para falar sobre o último livro dela que acabou de sair. Mas lá atrás, então, com a Joyce, eu fiquei muito amigo, eu frequentava tudo. O marido dela, que é uma outra história à parte, que foi um dos sobreviventes preso pelos japoneses, ele começou a ter problema de viajar, problema de respiração, e aí eu fiquei mais próximo da Joyce, a gente viajava muito. Então eu segui a Joyce na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil eu trouxe várias vezes. Foi então, Nova York com a Joyce, não? Nova York, Los Angeles, Chicago, nos Estados Unidos, aqui em várias cidades, Europa inteirinha. E a Joyce, ela tem esse contato com ela de uma profunda amizade, a gente foi amigo durante 15 anos. As férias, geralmente, ela ia com o marido, eu ia também, para uma casa que eles tinham, né, maravilhosa, no sul da Espanha, chamada Nerja, um apartamento de 400 metros quadrados, com uma vista maravilhosa para o Mediterrâneo, e tinha um outro apartamento também para os hóspedes, tudo perto. Então eu tive a chance de frequentar a Joyce, não só nessas coisas teóricas de estar aqui e ali, como o cotidiano dela, como é que ela vivia, como é que ela via a psicanálise, como que a psicanálise era na vida dela, os livros que ela escrevia. Paulo, só deixa eu fazer um apontamento para quem está assistindo, que me parece importante, tá? Porque quando a gente retoma a história da psicanálise e a própria história do encontro entre diferentes autores, a gente também faz um certo furo, um certo imaginário da própria psicanálise.
Né? E isso é Exato. fundamental, porque a gente está falando agora, nesse momento, né, da Joyce McDougall enquanto sujeito, mas a gente também vai falar da obra importantíssima dela. Não, a obra dela, começando por aí, né, que a gente, para localizar o meu contato com ela, essa amizade durante muito tempo, acompanhei até praticamente a morte dela, né? E sempre presente uma pessoa eu acho que se eu tivesse que defini-la numa palavra, Michel, seria a generosidade dela. A Joyce, pessoa de uma generosidade com todo mundo, o acolhimento que ela fazia, os convites. A Joyce frequentava, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, se perde, né? Aqui, como a Joyce, eu tenho uma citação dela que eu gostaria de começar por isso, que mostra bem o pensamento dela, mas aqui no Brasil, infelizmente, há várias escolas, não todas, mas escolas de psicanálise se transformaram em igrejas fundamentalistas e um não conversa com o outro, né? Eu já fui convidado e desconvidado em seguida para dar uma palestra, porque descobriram que eu não era de uma tal escola, tal tendência. Quer dizer, ou seja, eu não sou daqui, não tenho nada para falar, né? Só fazer um adendo, deixa eu fazer um adendo, Paulo. Importantíssimo isso que você está fazendo, porque na última live que eu fiz, que foi com o Luciano Elia do Rio, a gente falava um tanto sobre isso, e eu nomeei isso no Psicanalista Aeromoça. Ele se cola em modelos, tá? Modelos, segue o script, percebe? E fica escravo dessa lógica. Ou seja, não temos um analista aí. Simples assim. Não temos um analista. Porque o que se espera de um analista de uma análise? Calma, Paulo. O que se espera de um analista de uma análise? Uma coisa simples. Autoria. E se você copia modelos, não há autoria. Pois é, mas segundo a Joyce, é o que você está falando também, né? Como você vai garantir, daqui a pouco, se nós tivermos tempo, eu posso entrar um pouco mais nos conceitos dela, a noção que a Joyce tem de sobrevivência psíquica. Isso aí é uma coisa fundamental na obra dela, né? Então, essa posição da Joyce, eu me lembro, tem um artigo dela que inclusive tem em português, eu não sei onde tem, eu tenho pouca coisa dela em português, fora os livros, que eu tenho tudo em francês, né? Foi uma conferência que eu estava presente, e aí é muito interessante que ela começa brincando, né, maçã, né? Aí começa, e ela faz toda Perdão, cortou um pouquinho, Paulo, eu não escutei. Ela começa com a palavra maçã, pomme, e pega, assim, todas as escolas de psicanálise, né? Significante, a culpa, ela pega todos, desde Freud, Bion, Lacan, tal, e vão vendo como que cada uma daquela, é claro que foi uma maneira dela começar uma conferência, né, dá um significado àquilo e tem uma rigidez teórica em cima daquele significado. Claro. E uma coisa que eu aprendi com a Joyce, exatamente... E onde você tem rigidez, você tem superego, né? Claro. Uma das coisas mais importantes com a Joyce foi exatamente essa possibilidade, essa necessidade de você frequentar várias escolas, várias maneiras de pensamento. E eu quero citar aqui, se você me permite, Michel, um texto de uma entrevista que ela deu na Percurso, quando ela esteve aqui, que ela diz o seguinte, vou citar a Joyce: não há limites para aquilo que se pode aprender se se olha além das muralhas da própria escola de pensamento a que se pertence. Do contrário, esses muros tornam-se os de uma prisão. A devoção incondicional a uma única escola de pensamento psicanalítico pode vir a ser um obstáculo que impede os partidários de escutar seus pacientes e de procurar mais além quando eles não se encaixam em seu enquadro teórico. Isso é uma coisa que é uma marca da Joyce, né? Então, assim... Frase linda, né? Depois, quando sair a live, a gente publica essa frase. Isso está numa entrevista que está até no meu site, uma entrevista que eu aqui entrevistei, que saiu na Percurso, no final do século passado, sobre isso, né?
Então a Joyce tem uma coisa muito singular no pensamento dela, e quem trabalhou com ela não foi só eu, né? Várias pessoas, tem essa marca, né? Essa abertura para ouvir. Olha, Paulo, só um pouquinho, para quem está escutando, veja, fala um pouquinho como é que a Joyce, assim, rapidamente, muito rapidamente, para a gente poder entrar na obra dela, porque eu tenho perguntas a te fazer sobre conceitos dela, inclusive, tá? Como é que a Joyce sai da Nova Zelândia e vai parar? É o que eu ia falar antes de você me perguntar. Você não esperou eu falar, você perguntou, né? A Joyce estudou... É porque a gente está conectado, amor. O que é pedagogia, né? Ela estudou e ficou encantada. Ela leu Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, na Universidade de Otago, onde ela estudou Nova Zelândia, e lá, na Nova Zelândia, com os estudos dela lá, ela ficou conhecendo então Jimmy McDougall, que tornou-se o marido dela, também da Nova Zelândia, num teatro. A Joyce sempre, a gente pega a obra da Joyce, você conhece teatros do corpo, teatros da mente, né? A metáfora do teatro é fundamental na obra da Joyce. Ela traz tudo como um teatro, né? Então ela era artista, fazia uma peça na universidade que chamava-se A Noite Deve Cair, Night Must Fall, e lá ela conheceu o Jim McDougall, ficaram, né, a coisa foi andando, tá, eles se casaram e estavam lá. E o Jim McDougall, ele fazia o quê na ocasião? Educação, projetos educativos. Certo. E aí ele, a Nova Zelândia, pós-guerra, o que faz? Muito pouco trabalho. A Joyce brincava que quando ela morava lá, né, a Nova Zelândia não tinha nem poluição. Eu estive na Nova Zelândia, uma das grandes... Não tinha nem poluição, não tinha nada. Ela, já no final da vida, falou que queria voltar à Nova Zelândia, o marido dela não aguentava a viagem, e ela me chamou para ir, foi um prazer enorme, né? Eu te falei até que eu tenho um filme da viagem dela, rodar a Nova Zelândia com ela. Nós passeamos em todos os lugares que ela nasceu. Aí tu virou o marido de aluguel ali, ô Paulo. Exatamente. E aí ela, lá pelas tantas, o marido tem tentando sair daquilo ali, na Nova Zelândia, eles resolvem pegar os filhos, que eram dois, o Marty e a Rowan, meninos, e foram para Londres. Em Londres tentaram trabalho, a coisa toda. A Joyce escreveu, então, para os psicanalistas que ela conhecia, de ler as coisas, né? Então, tem que ler a coisa dela. Eu estou contando de forma muito reduzida, né? O encontro dela com o Winnicott, que ela ficou assim, extasiada com o brilhantismo do Winnicott. Até que ela optou para participar das visitas clínicas ao hospital. Então, ela frequentou, e é muito interessante quando a gente pega esses autores da psicanálise, né, Michelle, para ver assim, como que eles são marcados pela primeira formação. O Winnicott era pediatra. O Lacan, psicanalista. O George era psiquiatra. O Freud era neurologista. Então, como que isso marca a Joyce da pedagogia, né? Então, essas coisas marcam muito a formação da pessoa. Então, ela ficou lá encantada com o Winnicott. Não, mas eu acho... Paulo, eu queria valorizar a tua observação, que ela me parece muito importante. Porque é uma marca fundadora da entrada do sujeito num determinado campo. A primeira leitura que você tem do mundo Freud, é aquela. Sim. Tanto que no Freud a gente tem um projeto para uma psicologia científica, e que eu li de cabo a rabo lá, e que ele trabalha com a ideia de neurônios. Você lembra? Claro. Dos neurônios, enfim, e que ainda bem, né, que depois isso pode se aproveitar de alguma maneira, mas que aparece lá no capítulo 7 do Interpretação dos Sonhos, Esquema do Peixe. Não, eu acho importantíssima. Porque isso é fundamental. Claro, a história ela é fundamental e por isso que a gente está aqui hoje. Perfeito. Exatamente. E o Freud, um dos textos mais interessantes dele, que ele não quis que tivesse na coleção dele, é o estudo sobre a afasia, né?
que é um texto Perfeito. absolutamente de neurologia, que ele não quis, não sabe por quê, né? Não contou, por que não está na obra completa. Ele não quis que isso fosse publicado. Então a Joyce também foi visitar a Ana Freud, tem uma passagem interessante. Tá, mas peraí, mas toca também nesse imaginário que você falava anteriormente, dessa lógica. Mesmo os grandes mestres também foram tomados por um certo imaginário. O que vão pensar de mim se eu for publicar uma porra dessa? Quando o Freud lá... Mas isso é muito interessante, porque se a gente vê a clínica, né, não vamos sair daqui que nós vamos perder o rumo que nós estamos falando aqui. Mas se a gente for ver uma clínica baseada numa tradição psiquiatra, pegar Lacan, por exemplo, ou numa tradição pediátrica, que é o Winnicott, você tem escutas completamente diferentes. A noção de diagnóstico, não tem diagnóstico. A Joyce não trabalhava muito com essa noção de diagnóstico devido à herança dela lá do Winnicott, que tem essa frase que eu gosto muito, você conhece seguramente, né? Que o diagnóstico se dá na transferência. Perfeito. Quer dizer, dependendo de como você está andando ali com o seu cliente, a gente sabe disso. Tem dia que você está obsessivo, tem dia que você está fóbico, tem dia que você acha que você surtou, né? Não tem dúvida. Então, mas enfim. A Joyce, então, voltando a ela também... Mas peraí, mas eu queria marcar um outro ponto, para não esquecer. Que, na medida, é preciso marcar que também cada autor e cada teoria tem os seus limites. Por isso que a obra da Joyce McDougall é importante, na medida em que ela conversa e circula entre vários autores. Veja, entre vários autores. Não só vários autores, mais do que isso, né? Não, mas... Frequentou os seminários do Lacan, ela estava presente... Porque senão... Ela ia em tudo. Quando eu estava em Paris, eu me lembro com ela, ela era convidada da associação dela, que era a IPA, da escola, ela era chamada a tudo porque ela tinha uma abertura de ouvir, sabe? E falar, olha, isso que você está falando, pois é, eu vejo desse jeito. E no fundo a coisa é muito parecida. Mas só te fazer uma marca, o Lacan falava isso da Françoise Doutor. O Lacan chamava a Joyce de ma petite anglaise, porque, né, que não ficou com ele, frequentou tudo e estava lá numa outra. Né? Mas a Joyce, então, para completar esse período dela em Londres, tem esse episódio que ela contava, que ela foi, então, ficou tão emocionada de encontrar a Ana Freud, que saiu apressada, esqueceu as luvas na casa da Ana Freud. Não sei por que tem isso, mas ela gostava de contar isso. E começou a frequentar os seminários da Ana Freud, de crianças que eram na casa do Freud, lá em Londres, né? Onde eu conheci, lindíssima, cara. Tem uma passagem também que a Joyce contava muito, que é muito engraçada, que um dia estava ela e a Ana Freud, a turma toda, estudando na biblioteca, a Marta, a mulher do sala, sem querer, veio e fala, psicanalistas, e bate a porta e sai correndo, né? Quer dizer, a Marta não mais aquela história de... Então, a Joyce teve uma importância muito grande na obra dela, foi influenciada por Melanie Klein, por Margaret Mahler, Winnicott, Bion, Lacan e Pierre Langlet. Nesse embate todo, estava estudando, muito feliz lá, fazendo análise e tal, o marido dela, ainda à procura de alguma coisa, ele é convidado para ir para a Unesco, para participar na Unesco, em Paris, de um projeto internacional de preparação de estudos, sobretudo na África e tal. Então ela vai. E aí tem uma passagem vai também... Para onde? Para África? Para Paris. Para trabalhar em projetos de estudo para a África. O marido foi chamado para a Unesco, né? Ela vai com a Ana Freud, fala com a Ana Freud, eu vou ter que ir embora, porque... Aí ela falou, mas você vai largar? Paris não tem psicanálise. Só tem, você vai fazer o quê lá? Aí a Joyce fala, olha, mas os filhos não podem ficar sem o pai. Segundo ela, a Joyce, isso que
tocou a Melanie Klein, a Ana Freud, ela vai para Paris com a carta da Ana Freud para Marie Bonaparte. Mas com essa frase, os filhos não podem ficar sem o pai, toca na Freud. Linda toca frase. na Freud. Pois é. Linda frase. Foi o que ela fez a vida inteira, né? E aí ela vai para Londres com uma carta de recomendação. Tá foda, Paulo. Que a recebe lá maravilhosamente bem e a introduz na sociedade francesa. O marido fica na Unesco, brilhante, faz 500 coisas lá, e ela é obrigada, então, a mudar-se para a França, obrigada nesse sentido, né? Começou a fazer uma outra psicanálise lá, e logo, o fato dela falar inglês, ela, né, na França até hoje, os caras gostam muito de falar outra língua, né, o francês, ela começa a trabalhar, já se mostrou desde cedo brilhante, aberta para essas várias... A Nova Zelândia, a língua é inglesa, né? Inglesa, né? Certo. Exatamente. Então, ela chega ela que levou, Michel, a obra de... Não é que ninguém conhecesse, mas quem difundiu a obra de Winnicott em Paris foi a Joyce. Claro. Então, ela trouxe todo esse pensamento... Até porque, só para quem está escutando, os parisienses são muito fechados. Muito. E ela... Muito bairristas, né? Essa riqueza dela de ouvir tudo logo foi marcada, né? Foi detectada em Londres, ela começou logo a atender, e nessa época, que é o primeiro livro dela, chamado Diálogos com Sunny, saiu em português relativamente há pouco tempo, mas foi o primeiro livro dela, de 1960, é o primeiro livro de psicanálise de criança. Esse Sami era um rapaz americano. Que ano que saiu o livro, Paulo? Aqui, 2001. O original em 60. Os primeiros livros. Uau! É o relato do atendimento clínico que ela fez com esse Sami, que era uma criança, dizia psicótica, saiu da psicose, e aí o pessoal ali fala, nunca foi psicótico, o diagnóstico, porque você não muda, e se nós vamos chegar aí na questão de sobrevivência psíquica da Joyce. E na época, quem indica para ela, esse menino, ele falava inglês, né, foi o Lebovici, que era com quem ela estudava. O Sérgio Lebovici, claro! Foi o supervisor dela naquela época, né? E ela, então, trabalha com esse caso é publicado, ela fica cada vez mais conhecida na sociedade. Só para marcar, para quem está assistindo, o Lebovici é um dos grandes precursores da psicanálise com bebês. Exatamente. Ou seja, quem trabalha com bebês tem que ler o Lebovici, inevitavelmente. Um outro livro dela interessantíssimo, né, que é Conferências Brasileiras, estou falando das publicações aqui, né? Claro. A primeira marca dela, Em Defesa de uma Certa Normalidade, você deve conhecer esse livro, que claro, a tradução não faz jus ao nome em francês. Em francês é plaidoyer e em inglês é plea. O plaidoyer não é em defesa, é um termo jurídico, né, em francês, que é assim uma petição. Eu vou fazer uma petição para que interrompa essa construção aqui do lado. Isso é um plaidoyer. Depois eu quero te fazer uma pergunta sobre alguns conceitos dela, mas segue, vai falar. Em defesa de uma certa normalidade foi uma coisa esquisita, né? O plaidoyer é muito mais porque assim. Porque não tem a ver com a Joyce. Exatamente. Não tem a ver com a Joyce. Todos esses livros dela... Só uma marca importante, a Joyce introduz uma marca importante que é uma certa crítica à ideia de normalidade. Exatamente. Ou seja, quando sai uma porra de um caralho de um livro publicado chamado Em Defesa da Normalidade, não tem nada a ver com as ideias da Joyce McDowell. Pois é. E o que em francês teria, né, uma petição. Eu estou aqui para uma petição que, né, e isso nos leva, aí os outros livros dela, Múltiplas Faces de Eros, é um dos mais famosos, tudo esgotado, né? Claro. E o último dela, que ela participa, né, falando de livro, as reflexões sobre o Winnicott, que ela participava cada 2 anos, tinha em um encontro de Winnicott, ela publicou um livro, isso que eu saiba não tem em português. E milhões de artigos, a maioria deles não trata dos Santíssimas,
dela, né? Mas então, se a gente for pegar um ponto que eu acho principal da Joyce, né? O que é que marca o pensamento dela? É a noção de sobrevivência psíquica. O que é isso? Né? Ela vai dizer que certas manifestações da sexualidade, por mais patológicas... Paulo, calma lá. Vamos dar o contexto para isso, porque o conceito de sobrevivência, isso tem que ser marcado em cada língua, certo? Pois é, né? Mas vamos ver o que ela entende de sobrevivência. Não, sim, meu amor, calma. Então, eu estou aproveitando o teu adendo nesse conceito, para depois a gente entrar no conceito de normopatia. Segue lá. Para depois entrar em quê? Cortou o som aqui? No conceito de normopatia. Ah, mas isso está lá na frente. Eu sei que está lá na frente. Mas o importante é a ideia da sobrevivência psíquica, que ela vai dizer que certas manifestações patológicas, entre aspas, né, na realidade, trata-se de soluções que o sujeito encontrou, solução no sentido, né, uma solução para sobreviver tanto psiquicamente quanto para evitar sofrimento psíquico. Então, a partir daí, a Joyce vai dizer que se a psicanálise tem um valor, no sentido, qual é o valor, né? O valor que a psicanálise teria, é exatamente respeitar esse equilíbrio de cada sujeito, por mais sintomático que isso possa parecer. Por isso, a ética da psicanálise para ela é assegurar os valores que contribuíram para a sobrevivência psíquica do sujeito. Então, adotar essa postura como um valor fundamental é, claro, né, respeitar o equilíbrio de cada sujeito, por mais sintomático que possa parecer, né? Então, eu vou citar um pedaço dela aqui. Face à dor psíquica, às divisões internas, os traumatismos universais e pessoais que a vida inevitavelmente provoca, o homem é capaz de criar uma neurose, uma psicose, um escudo caracterial, uma perversão sexual, sonhos, obra de arte, etc., e doenças psicossomáticas. Artesão de si mesmo, cada um de nós temos pouca possibilidades para modificar essas criações, essa estrutura que mantém o nosso equilíbrio e também o nosso sentimento de identidade. Por isso é que a Joyce tem essa frase que eu gosto muito, você conhece, né? Que angústia é a mãe da invenção no teatro psíquico. Ora, então, a Joyce, ela atende os clientes que ela tinha, e ela cita isso o tempo todo, né, seja psicótico, seja o que for, não é que ela não use os critérios tradicionais. Ela poderia te falar, eu recebi muito cliente dela, eu trabalhei muitos anos na França, né? Olha, estou te mandando aí um obsessivo, estou te mandando isso, aquilo. Mas ela trabalhava tudo como que você, frente àqueles conflitos infantis, insuportáveis, que a gente não lembra, não é à toa que o Freud, ela é freudiana, né? Freud vai falar da amnésia infantil, não é que eu lembro, meu pai, sei lá, né? O meu pai morreu, eu tinha 3 anos, eu lembro disso. Isso você lembra. Agora, o que você não lembra é os arranjos psíquicos que você teve que fazer para poder... Perfeito! Para poder suportar, né? Eu não sei quem morreu, tudo bem, isso lembra, falava-se. Agora, o arranjo psíquico de uma criança, na onipotência do pensamento, é isso que a Joyce tenta recuperar. Não, mas veja, agora deixa eu só recuperar o pensamento. Só um adendo rapidinho, né? É importante a tua frase, na onipotência do pensamento, que retoma o conceito de onipotência infantil da criança do Winnicott. Que é quando a mãe não vem no momento que ele espera, ele fabrica o seio mentalmente. Percebe? E isso
O que a Joyce tenta recuperar, porque as camadas dela são compridas, são vários anos, o que ela tenta recuperar, e aí já está entrando um pouco, né, voltou. Paulo? As teorizações do psicossomático da Joyce, ela tem um livro, né, que chama As Conferências de Aix-en-Provence, me parece, que as teorizações que ela traz do psicossomático modificou na medicina o conceito de sistema imunológico. Porque ela vai fazer uma relação que o seu sistema imunológico é assim, não é porque você nasceu assim, é porque você teve, pode até ter nascido, mas o que você teve que suportar no início da vida foi algo de tão complicado, e você não morreu, porque podia ter morrido, né? Então você teve uma sobrevivência psíquica aí importantíssima. E o que ela vai tentar recuperar na análise, que é muito... tem que ter uma escuta, por isso que para a Joyce é importantíssimo, por exemplo, eu não sei o que ela daria dizendo hoje dos atendimentos online, mas ela dava muito importância à presença do corpo, do analista e da pessoa, né? Então, aquele contato ali vai ser possível via transferência... Mas nisso eu gostaria de fazer uma intervenção. Pois não. Na medida em que ela aponta o limite das escolas e o limite de um encontro, percebe? Certamente, eu não tenho bola de cristal, certamente. O que a gente fez na pandemia foi ter que inventar. Claro. Entra muito no conceito dela, inventar a partir dos limites colocados, Paulo. Ou seja, super condiz, sabe? Porque isso, tem essa porrada de limites, você faz o que com isso tudo? Exatamente. Não, eu estou dizendo o que ela diria, mas seguramente ela estaria também atendendo online, né? A Joyce vai entender por quê? Claro. As psicossomáticas, por piores que seja, ela coloca o sujeito, as doenças colocam o sujeito do lado da vida, numa tentativa de autocura. Claro. Da luta contra as forças destrutivas ocultas no homem. Essa explosão no corpo não é uma modificação neurótica, nem uma restituição psicótica, mas tem a função de um ato, de uma descarga que provoca um curto-circuito no trabalho psíquico. É esse aspecto que ela vai trabalhar, por exemplo, as adicções, a bulimia, são coisas que o sujeito usa. Paulo, cortou um pouquinho. Como? Repete, por gentileza. Essa ideia da autocura que a Joyce vai trabalhar, por exemplo, as adicções, o conceito dela de adicção é muito interessante, né? O que ela vai chamar, mais no último livro dela, de neo-necessidade, né? Como que certas pessoas, por exemplo, usam a droga, outros usam as pessoas, outros usam o trabalho, que é para não ter os medicamentos, né? Que é para não ter contato com algo tão insuportável na vida dessa pessoa que ela vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Ela não vai dar conta de encarar essa história da vida dela, então ela lança, né, essa ideia que a adicção aparece, a droga, por exemplo, ela tem casos de pessoas que têm uma adicção ao outro, ao sexo, tal, para tamponar uma angústia insuportável, que começa lá no início da vida, né? Então, são maneiras que o sujeito tem... Sim, mas, Paulo, vamos lá, né? Eu acho que tem algo importante aí, né? Porque, na verdade, ela retoma o conceito freudiano muito básico de fixação ao objeto. Mas é um objeto que está fora do psiquismo, não é uma fixação ao objeto. Não, por isso é que é somático, não é histeria. Então vamos marcar, então. Vamos lançar uma pergunta importante para quem está assistindo. Veja, nesse campo existem duas diferenças. O conceito de histeria, que implica numa conversão de um conflito psíquico no corpo, certo?
e o conceito psicossomático, que está na ordem de um certo impedimento de transformar uma angústia num representante psíquico que possa ser transformado num sintoma corporal. Me fala um pouquinho sobre isso, Paulo, e depois eu queria discutir também um pouquinho, que eu acho que é muito importante e que me parece uma grande contribuição da Joyce, que é o conceito de normopatia. Quando ela vai falar de uma patologia da normalidade. Isso, perfeito. Contigo a palavra. Mas a questão do psicossomático, o que ela vai tratar, ela não trabalha com a noção de estrutura, não tem nada por aí, né? Ela usa a palavra, mas não é estruturalista. E o que ela vai dizer é que são momentos tão arcaicos, tão no começo da vida, que aquilo não foi primários, né? Primários. O mesmo, que não foi simbolizado para poder ter uma palavra e para eventualmente virar uma conversão histérica. É o corpo. Esse não foi representado psicamente. O corpo é que está falando ali, né? Então a pessoa não tem assim. Lacanianamente ficou na ordem do real. Ficou ali. E aí, o que é a clínica da Joyce? Ela tem que neurotizar a pessoa, ela tem que pegar aquilo ali, resgatando a vida dela, não é à toa, né? O paciente ele vai resgatando aos poucos a vida dela, para poder tentar dizer, por exemplo, porque quando ela tem que voltar ao livro dela em defesa de uma certa normalidade, quando ela descobre a coisa do psicossomático, ela vai dizer que quando ela tinha que ir nas férias e para a fazenda da avó, lá na Nova Zelândia, né, toda vez que ela ia, ela tinha alguma coisa, ela passava mal, e achavam que era o leite lá da fazenda, né? E aí ela ia para a fazenda, parou de tomar leite, até que um dia a avó morreu, ela foi lá, tomou leite e não teve mais nada, né? Então é aquela história, né? É como que na realidade essa urticária que ela tinha não era do leite, era algo que o corpo dela estava falando. Que lindo isso, Paulo. Isso está no livro dela. Esse exemplo é lindo, lindíssimo. Essa urticária dela não tinha nada a ver. Era como o corpo reagia. Não era simbolizado ainda. Não tinha. Então, uma pessoa que chega lá, estou aqui com o problema de uma doença de Crohn, que é uma das mais complicadas do psicossomático, uma asma, uma coisa assim, uma doença de pele e tal. Então, na história, ela vai poder dizer, por exemplo, estou inventando aqui, tá? Não é num caso clínico, não. Eu sei que eu tinha falta de ar quando a minha mãe me pegava e me aproximava muito. Se ela fala isso, ela neurotiza aquela falta de ar dela, e isso passa a ser tratado de outra forma, né? Então isso aí né, o sujeito é colocado, né, do lado da vida, né? Pelo menos assim ele conseguiu sobreviver. Porque de alguma maneira o que você está apontando, Paulo, que as principais doenças psicossomáticas que envolvem são aquelas que envolvem a relação das entradas e saídas na relação com o outro. Exatamente. Percebe? Seja o Crohn, então a coisa a respiração, seja o estômago, o cocô, cagar, não cagar, etc. É disso que se trata, perfeito. E ela vai tratar novamente a questão que o psicossomático é uma questão de estar ligada à economia do afeto. Interessante isso que ela fala, né? Perfeito, perfeito. Dependendo de afeto, você não tem como elaborar isso, né? Então, ela trouxe contribuições, que eu já falei, para o sistema imunológico enorme, né? E aí ela vai dizer que todo acontecimento marcante na pessoa, luto, uma separação, aposentadoria, afastamento, a gente vê, né? No consultório, como que chega a pessoa assim que está muito bem, aposenta, e de repente tem uma mudança na vida, né, uma coisa marcante que vai desenvolver, pode afetar o sistema imunológico, né? E o último livro dela, que a gente já não tem muito tempo mais, né? É importante falar Não, pode seguir, a gente tem mais uns 10, 15 minutos. Pois é, As Múltiplas Faces de Ero, né? É um dos melhores livros sobre sexualidade feminina,
Eu acho que todos vão ler mesmo, né? Sexualidade e Criatividade, o último livro que ela acabou, que não escreveu. Saiu um artigo aqui em Belo Horizonte, uma conferência que ela deu aqui, sobre criatividade e destrutividade, como que a criatividade implica uma destrutividade. Então ela vai analisar inibições, por exemplo, uma mulher que não consegue mais tocar em público, o cara que não consegue escrever, como isso está ligado a fantasias primitivas, mas isso aí é outra coisa, né? E esse livro dela, As Múltiplas Faces de Eros, é muito interessante, principalmente a parte 5, que chama-se A Psicanálise no Divã, aonde ela vai exatamente, tudo que nós estamos falando aqui, o perigo de você ficar presa a uma teoria e não ouvir mais nada, né? Claro. Outra frase que eu gosto muito desse livro, que é a seguinte, eu vou ler aqui: nenhum de nós é responsável pelos golpes do fado ou pelas cargas impostas pelos objetos importantes da nossa infância. Entretanto, no final, só nós somos responsáveis por nossos objetos internos e pela maneira como o nosso mundo psíquico maneja sua poderosa pulsão de destino. A questão aqui merece um esclarecimento por causa da palavra fado, que não é muito usado no Brasil, eu não sei no participio, né? Eu sou fadado, né? Então ela vai fazer uma distinção que em Portugal tem, né? E fate or destiny, né? Que o fado é algo que você não pode fazer nada, você não é responsável por isso, você pega um avião e ele cai. Mas o destino, é uma determinação, né? O destino sim. Então você não é responsável pelo fado, mas você é responsável pelo que você faz com isso. Então ela resgata aquela frase do Freud, de Goethe, que o Freud cita, né? Pegue o seu destino e faça dele algo seu. Então ela... Que frase linda, né? Pegue o seu destino... Claro! Não, o seu destino não, desculpa. Melhor ainda, pegue sua herança e faça dela algo seu. E faça dela algo seu, porque de alguma maneira... Alguma forma disso, né? Paulo, o que a gente escuta na clínica hoje são sujeitos ressentidos com a sua herança e quase uma porção de tanto ressentimento, se tornam incapazes de fazer alguma coisa com essa porra toda. Você tem que pegar a herança e, inclusive no sentido popular, né, o sujeito herda uma herança e se ele não souber esse dinheiro vai embora, né? Ele tem que apropriar. Perfeito. E aí você toca num outro assunto que é uma parte ali que está na comunicação live, que é o seguinte: esse projeto é uma aposta na transmissão. E se a transmissão tem herança a ser transmitida, e essa herança tem a ver com a história. Exato. Porque se a história não for transmitida, a gente está num campo do eterno presente, o que abre espaço para totalitarismo, nazismo, bolsonarismo e o caralho a quatro de horrores que todos aqui passaram e sabem que aconteceu na história. Pois é. Sabe? Agora, para finalizar, Paulo, agora a gente tem 10 minutos. Espera um pouco, não, porque não tem dela que é muito importante, eu gostaria de tomar temática da homeopatia. E aí, só um pedacinho que eu acho que é importante, é a clínica dela, que eu já falei, e que eu sou um herdeiro disso, né? É você ouvir a sobrevivência psíquica. Você pode até preocupar com o diagnóstico aqui, mas por essa pessoa que está me contando isso aqui, na clínica, eu recebi pela primeira vez isso, como que essa pessoa lidou, né? Como é que ela foi recebida, como que o mundo a tratou e como que ela trabalhou esses aspectos dela. Então, há certas coisas, né, sabe, é como ela deu conta, né? Mas, Paulo, posso falar uma coisa? Se um psicanalista não se ocupa da história do sujeito, está preocupado com o diagnóstico, tem que mandar ele tomar no cu. Claro, exatamente. Simples assim. Manda tomar no cu e se tratar. Era ficar. E aí, um último aspecto da obra da Joyce importante, já que o nosso tempo aqui está terminando, né, é a questão da perversão.
e que ela vai usar a palavra neossexualidade para dizer que é uma solução. Então, ela reserva o termo de perversão, e que eu vou citar, né, que é freudiano. O único aspecto de uma fantasia que poderia legitimamente ser descrito como perverso é a tentativa de impor à imaginação erótica um outro que não consentisse nisso, ou que não fosse responsável. Em última análise, não é o ato em si que é desviante, mas sim sobre quais circunstâncias determinadas práticas deixam de ser uma simples variação da sexualidade adulta para tornar sintomática, né? Então, essa leitura da perversão da Joyce nos faz nos chama atenção para você distinguir perversão de ato erótico, né? de prática. Tá? Então, claro, mas o pontual, só marcar, Paulo, o pontual nisso é isso. É uma cena que o outro, que a tradição, ele não consegue se defender da cena. Ele não consegue estar como sujeito na cena. Ele está como objeto, e na medida que ele está como objeto, que é um pouco essa lógica, drogar alguém para comer alguém, percebe? Pegar uma criança, isso é um ato perverso. Exatamente, e ela vai estar atenta para esse tipo de coisa, né, para você não pegar, né? Por exemplo, aquele casal que briga, quase se mata, você não sabe como é que isso, mas depois tem uma transa ótima dos dois. Então isso é um jogo erótico, de distinguir perversão de jogo erótico. A Joyce é muito atenta a isso. Agora, o que eu queria marcar também são as nuances dessa lógica da perversão. Porque, veja, se você transforma alguém dependente de você, por exemplo, dá um exemplo básico, tá? Graças a Deus eu não preciso acordar meus filhos para acordar, para ir para a escola. Os dois se viram muito bem, obrigado. Me pedem coisas. Mãe, tem que almoçar com os amigos, não. Certo? Perfeito. Agora, vamos lá. Numa lógica em que você mantém um outro dependente de você, seja qualquer outro. Porque a lógica da perversão também participa disso, Paulo. Claro. Mas percebe? Perguntar por que o outro fica, o outro, se... Não, perfeito. Porque senão a gente não tem psicanálise, né, Paulo? Vai te fuder. Quer dizer, se não tem as duas partes, só tem um outro, estamos no campo do... Né? Tem que ter. Agora veja, o motivo pelo qual o outro cativa enquanto perverso e quais as razões que ele faz isso, a gente não sabe. Assim como o outro que fica cativado, que tem uma sedução em jogo. Percebe? E é nessa cena da sedução montada e que tem uma promessa envolvida que a cena perversa acontece. Percebe? Que você marcou muito pois bem. É. A gente poderia ficar falando muito tempo da Joyce aqui, mas não dá mais, né? Então... Tá, né? Só finaliza, para a gente finalizar agora, a importância do conceito de normopatia na obra da Joyce McDougall. Vamos lá, vamos extrapolar o Instagram. Vamos ver se ele aguenta, Ela vai dizer que a normopatia, aqueles casos em que ela cita aqueles pacientes que nunca falham 3, 4 vezes por semana na França, os clientes dela faziam isso, paga tudo certinho, né? Mas que você percebe que o paciente até que fala, melhorei aqui, melhorei ali e tal, mas não tem nenhuma mudança realmente. Né? Então ela chama de homopata aquela pessoa que tem quase que uma couraça defensiva, que ela mantém uma normalidade. A análise ajudou muito, me ajudou aqui, me ajudou ali e tal, mas ela não tem contato com esse universo primitivo tão assustador. Claro. Porque o que ela vai trazer do psicossomático e da normopatia é que tem algo aí no começo da vida que foi tão angustiante, tão terrível, que a pessoa tem que criar uma barreira com isso.
para suportar isso. Então, isso vai poder modificar a técnica dela, né, na transferência e na regressão. São coisas assim, são análises demoradas, e a regressão, a pessoa regride aquele ponto lá no começo da vida, e ali você pode, via o analista, via a posição, reconstruir aquele universo dela. Tá, mas Paulo, vamos lá. Calma lá. Se a gente falava em atualização na transferência, veja, essa parte não reconhecida é a parte que na vida dela é a parte rechaçada. Por isso que na transferência ali aos poucos vai reconstituir aquilo, né? Isso, né? Porque eu acho que tem um ponto importante aí, né? Que é um pouco isso que não é reconhecido pelo sujeito como fazendo parte dele. Exatamente. E constituindo a sua própria história, cobra seu preço de uma maneira avassaladora de outros modos. Acho que esse como que isso é muito comum, por exemplo, na clínica, na nossa clínica, né? Não estou falando de Joyce, não. Aquela pessoa que você tem impressão, você fala, sei lá, por exemplo, né? Como é que foi quando aconteceu isso assim? Ah, não, foi tudo bem e tal. Né? E não quer tocar naquilo. E a angústia que isso dá conta transferialmente no analista, porque sabe que ali tem um ponto, mas o analista saber respeitar a hora dele. Sabe? Uma hora essa pessoa vai ter uma certa confiança é uma palavra meio esquisita, mas enfim, uma certa transferência que ele vai ser capaz de externalizar algo que ele não contava nem para ele. Então, certo. Paulo, mas eu acho que isso tem menos a ver com traumas e muito mais a ver com uma certa economia psíquica. Por isso é que ela fala que o psicossomático é uma questão da economia do afeto, né? Algo então, vou ler um poema que eu escrevi. Posso ler rapidinho? Olha que bonitinho. A relação entre neurose, economia e dinheiro. Como dizia Freud, a neurose tem uma relação direta com a economia psíquica, a libido e o desejo. Pois bem, aos amantes retentivos, uma boa notícia matemática: enquanto a conta for exata, jamais terá restos. Portanto, se quiser, escuta essa, se quiser fazer cocô, terá que tomar uma decisão, talvez decisiva em sua vida. Seguir contando moedas, mas em nome do quê? Ou viver a vida sabendo que o viver implica em perdas radicais e cobra um preço particular de cada um. E de alguma maneira, a neurose consiste nessa lógica de não querer pagar preço algum. E por isso, para quem está escutando, pessoal, o pagamento é tão importante a análise. Claro. Paulo, eu amo falar contigo, sabia? Que ótimo, o sentimento é recíproco. Eu amo falar contigo de verdade. Foi muito importante. Gostaria que você me mandasse as frases da live que você citou da Joyce para mim postar no Insta junto com a divulgação do vídeo. Me parece que essa retomada da história, Paulo, é importantíssimo. Isso que eu tirei de um curso, você sabe, disso que eu dou, que eu já dei no CEP, já dei em Porto Alegre, sobre a Joyce. É um curso de 5, 6 encontros sobre a obra dela. Mas a gente marca... pode falar. Eu só posso parabenizar, porque é uma autora fantástica e que, infelizmente, ela é pouco conhecida. Ela é muito conhecida fora do Brasil, aqui ela é pouco conhecida. Sim. Mas é isso mesmo, excelente. E muito obrigado por vamos ver se a gente marca um curso pelo hospital isso sim, seria
eu acho que é importante ali para a Tipo equipe. No hospital seria interessantíssimo para você somar, tipo aquele que eu fui aí, um final de semana da obra dela. Destrinchar Perfeito. cada noção dela. Tá bom? Perfeito. Paulo, te amo de paixão, tá? Pessoal, obrigado a todos pela presença. E seguimos, então. Me manda as frases, vou postar lá no Insta e a gente segue falando, tá bom? Tá Beijo. bom. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau, Paulo.